galerinha do terceiro ano, bom dia, espero que todos vocês estejam bem. E hoje, dia 11 de março de 2021, nossa atividade será realizada no livro A Conquista da Matemática, nas páginas 30, 31 e 37. Qual é o conteúdo do dia? Nas páginas 30 e 31, nós iremos trabalhar com as centenas. Vocês sabem o que é uma centena? Se a gente pensar no nome, o que é que esse nome traz à nossa memória? Centena refere-se a 100, ou seja, uma centena equivale a 100 unidades. Traz na página 30, dizendo que Zico, ele vende figos na feira. Ele distribuiu em caixa os 100 figos que trouxe para vender. Zico colocou uma dezena. Qual é a quantidade de uma dezena? Ou seja, 10 unidades de figos em cada caixa. Podemos dizer que Zico possui 10 dezenas de figo, ou seja, 10 caixinhas, cada uma delas contendo 10, porque se nós fizermos a multiplicação de 10 vezes 10, irá dar exatamente 100, ok? Igual é apresentado aqui abaixo. 100 unidades, 10 dezenas e uma centena. Qualquer uma dessas formas irá representar uma centena. Abaixo traz a representação do numeral 100 no quadro valor de lugar. Aqui nós podemos ter a unidade, a dezena e a centena. Como a gente vai colocar o numeral 100 aqui dentro? Lembrando que a gente começa da unidade. Então, a gente coloca o 0 na unidade, o outro 0 na dezena e, por fim, o numeral 1 na centena. E aqui abaixo, na página 30, nós temos uma curiosidade. O número 100. No ano 2000, terminou o século 20. E no ano 2001, teve início o século 21. Um século, ele possui 100 anos. Em 1 metro, possui 100 centímetros. Em algumas cidades, como Rio Claro, em São Paulo, cada lado de um quarteirão, que parece um quadrado, tem geralmente 100 metros de comprimento. Ou seja, nessa parte das curiosidades, nós podemos verificar a utilização do numeral 100 em diversas ocasiões. Na página 31, também tem a representação no quadro valor de lugar dos numerais 200 e do numeral 500, que nós também podemos identificar aqui. O numeral 200, lembrando, unidade, dezena e depois centena. O 0 na unidade, o outro 0 na dezena e o numeral 2 na centena, equivalente a 200. Se a gente for colocar o 500, o 0 na unidade, o outro 0 na dezena e o 5 na centena. E na atividade da página 31, nós temos: escreva como se leem os números que aparecem nas placas a seguir. Aqui nós temos duas placas que são placas de trânsito e vocês irão ver como é que escreve cada um desses numerais. Na segunda questão, traz no quadro abaixo, cada casinha dessa ela é representada por 100 casas construídas em alguns bairros. Ou seja, toda vez que aparecer uma casinha dessa, equivale a 100. Aqui nós temos uma tabela dos bairros A, B, C e D. E aqui a quantidade de casas construídas em cada um desses bairros. Lembrando que cada casinha é igual a 100. Então, vocês irão fazer a soma da quantidade que se tem em cada um deles para saber a quantidade. Na letra A, diz: em qual dos bairros foram construídas mais casas? Aí vocês irão colocar, é o A, é o B,
É o C ou o D? E na B pergunta, quantas casas foram construídas nesse bairro? Ou seja, após vocês saberem qual é o bairro que possui a maior quantidade, vocês irão identificar o valor de casas que esse bairro possui, ok? Já na página 37, nós temos uma cruzadinha. Na cruzadinha, nós temos cinco sentenças. No primeiro diz, é o número maior com 2 algarismos. Lembrando que do numeral 0 até o numeral 9, nós temos apenas um algarismo. Do numeral 10 até o numeral 99, nós temos 2 algarismos. Do numeral 100 até o numeral 999, nós temos 3 algarismos. A partir do 1000 e assim sucessivamente, nós iremos aumentando 4 algarismos, 5 e assim por diante. Na 1, como eu havia falado, pede qual é o maior número com 2 algarismos. Vocês irão escrevê-lo, cada letrinha em um quadradinho. O segundo diz, o número representado por 8 centenas, ou seja, 8 vezes a quantidade de uma centena. Uma centena é quanto? 100. Então, 8 vezes 100. 3. O número representado por 3 dezenas. Qual é o valor de uma dezena? Uma dezena equivale a 10. Na quarta diz, é um número cuja decomposição pode ser uma centena e 2 dezenas. Lembrando que uma centena é 100 e uma dezena é 10. Mas aqui nós temos 2 dezenas. E por fim, o 5 diz, é um número representado por 5 centenas, ou seja, 5 vezes 100. Após vocês descobrirem cada um deles, irão escrever, certo? E essa foi a nossa atividade do dia. Desejo a todos vocês uma boa resolução. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Um grande beijo, um excelente final de semana e até a próxima semana.